Olá, galera do Super Aprova, aqui é Priscila, professora de Sociologia, e hoje nós vamos dar continuidade a esse segundo bloco de aulas, para vocês aprofundarem aí as discussões, os estudos de vocês, né, dentro da temática da cidadania nesta aula de hoje. A gente vai buscar compreender nesse conceito de cidadania, né, e a historicidade desse conceito, tudo bem? Essa aula vai estar muito atrelada também a nossa aula de democracia, que da mesma forma que a democracia se alterou ao longo do tempo, a cidadania vai acompanhar esse mesmo processo de mudança e de transformação. Tá ok, pessoal? Deixei aqui para vocês um esquema de estudos para vocês olharem aí na casa de vocês, o conteúdo da aula de hoje, o objetivo de aprendizagem dessa aula. Espero aí que nós sejamos felizes ao longo desta aula. Mas vamos lá? Da onde vem, né, o conceito de cidadania? O conceito de cidadania ele se origina da palavra latina civitatem, que significa cidade. Desse modo, esse conceito ele vai estar atrelado ao surgimento da vida nas cidades e à participação política nas cidades, né? Como que os sujeitos, os indivíduos, eles participam desse espaço politicamente e cumprem deveres para com esse espaço. Então, ele vai estar muito atrelado a essa ideia, né, de participação política nas cidades, tá ok? Essa concepção de cidadania, de participação política, ela vai surgir lá na Grécia Antiga, onde vai ser considerado o cidadão uma ínfima parcela da população. Notem aqui que a cidadania vai estar restrita apenas para aqueles indivíduos que eram homens livres, nascidos na Grécia, proprietários de terras. Então, a cidadania, nesse contexto, ela vai ser considerada uma cidadania restrita, porque nem todos os indivíduos tinham possibilidade de poder participar das decisões políticas da cidade, de ter direitos e deveres para com aquele espaço. Então, nesse momento histórico, a cidadania, né, quem era cidadão, quem podia exercer seus direitos políticos, era um grupo ínfimo, extremamente restrito. Teria que ser homem, livre, proprietário de terras, reduzindo significativamente a possibilidade aí de participação política nesse contexto. Com as transformações sociais, né, ao longo da história, as transformações burguesas, as revoluções burguesas, essa ideia de cidadania, de participação política, ela volta para o contexto histórico. Após, né, um longo período de Idade Média, né, essa ideia de participação política ela fica jogada um pouquinho de lado. Então, com essas transformações sociais, essas revoluções sociais, os indivíduos passam a reivindicar uma igualdade jurídica entre eles. Então, todos somos iguais perante a lei. Então, todos temos direito de participar dessa vida política, de tomar as decisões políticas dentro de determinado Estado, dentro de determinada sociedade. Um marco dessa mudança vai ser a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai, né, instaurar essas transformações, vai demarcar nessas mudanças, essas revoluções que ocorreram, né, principalmente no contexto europeu. E um outro marco vai ser a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã, de 1791. Porque mesmo com esses ideais de igualdade, né, jurídica entre os indivíduos, nem todos poderiam participar das decisões políticas nesse contexto. Apenas os homens poderiam participar das decisões políticas, né, e tomar partido dentro das suas cidades, dentro da sua sociedade, do seu Estado. Então, a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã vem justamente questionando essa primeira declaração e essa possibilidade de participação política é restrita aos homens. Então, né, já que se estabelece um conjunto de diretrizes filosóficas e políticas que coloca todos os indivíduos legalmente iguais perante a lei, perante o Estado, essa Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã vem sendo uma contestação do movimento feminista da época, já que o primeiro documento excluía as mulheres dessa participação política. Então, notem aí que esse espaço, essa tomada de decisões políticas, ela está sempre em disputa. A todo momento vão ter grupos reivindicando maior participação dentro do Estado. Tudo bem, gente? Na atualidade, o conceito de cidadania ele não vai estar restrito à participação política apenas. Mas, segundo Laffer, ele vai dizer o seguinte,
que a cidadania vai ser o direito a ter direitos, pois a igualdade e dignidade, o direito dos seres humanos não é um dado, é um construído da convivência coletiva, que requer o acesso a um espaço público comum. Em resumo, esse acesso ao espaço público, o direito a pertencer a uma comunidade política que permite a construção de um mundo comum através dos processos de asserção dos direitos humanos. Então, o que esse autor está trazendo para nós nesse momento? Na atualidade, então, ser cidadão não é só participar da vida política, é você ter direitos também perante o Estado. Você está cumprindo deveres perante o Estado, certo? Em participar das decisões, preservar aquele espaço público, em pagar os seus impostos, mas o Estado também tem deveres para com o cidadão, de garantir condições dignas de vida, de trabalho, de moradia. Então, no contexto atual, para você participar, inclusive, das questões políticas da sua cidade, do seu país, do seu estado, do seu município, você também tem que ter a garantia por parte do Estado de alguns direitos. Como eu vou participar da vida política se eu não tenho acesso a uma moradia digna, se eu não tenho uma alimentação adequada, se eu não tenho acesso à educação, a uma instrução? Então, todos esses deveres que o Estado tem para com o cidadão contribuem também para a ampliação da cidadania, certo? Então, o cidadão pertencente a um Estado moderno é possuidor de direitos e deveres, que lhe proporcionem uma vida digna e o exercício pleno da sua cidadania. Vão estar lá nos direitos sociais, políticos e civis. Então, para que os indivíduos executem seus deveres para com a sociedade, é necessário também que o Estado garanta também alguns direitos a esses cidadãos, para que eles possam participar ativamente das questões políticas da sua cidade. Tudo bem, gente? Então, nós podemos perceber que, ao longo da história, a cidadania, o conceito de cidadania, ele vai se alterando ao longo do tempo. Lá, no primeiro momento, na Grécia, ele era restrito a um grupo de indivíduos, aqueles homens gregos, proprietários de terra. Com as transformações políticas, as revoluções burguesas, essa noção de cidadania ela se amplia, onde mais indivíduos podem participar das decisões políticas. No entanto, nós vimos que grupo de mulheres, por exemplo, não tinham o poder de acesso a essa participação política, sendo o movimento feminista um contestador, né, dessa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E vemos que, na atualidade, mediante a reivindicação desses grupos de maior participação política, esse conceito de cidadania ele está mais amplo. E não está mais restrito também apenas à participação política. Vai ser o direito a ter direitos e deveres também para com o Estado. Então, nesse contexto, o cidadão tem deveres e direitos para com o seu Estado, para com sua sociedade. Tudo bem? Deixo aqui para vocês o reforço de teoria, o vídeo do que é cidadania, da Escola Virtual de Cidadania. O link pode ser acessado aqui, nesse slide para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.